Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Fábio Alvarenga trazendo aqui para vocês com exclusividade as últimas notícias sobre o estado de saúde do capitão Bolsonaro. Pois é, meus irmãos, nós estamos fazendo aí, gente, parceria com rádios locais para trazer para vocês, nossos amigos comentaristas que mal são alcançados aí acima da região aqui de Minas Gerais, o que de fato há por trás do escândalo envolvendo o estado de saúde do capitão Bolsonaro, que chega a ser algo gritante, que o Brasil precisa se atentar muito. Então é notório todos nós sabermos que o capitão Bolsonaro vem enfrentando há anos é a impunidade de um crime que deveria ter sido revelado após o hacker Patrick Brito ter aberto aí a caixa preta e exposto de fato ao Brasil quem estaria pagando ele, pessoas grandes do alto escalão, para que ele seguisse a família Bolsonaro. E olha só o que pipoca aqui hoje em Minas Gerais para atualizar vocês com credibilidade. E a fonte, é claro que tem fonte, é do próprio site Metrópolis, que correu aí no início do vídeo e você acompanhou. Olha só. Enquanto Jair Messias Bolsonaro, o homem que arrastou multidões, permanece internado há 19 dias no Hospital DF Star, em Brasília, tratando-se de mais uma cirurgia em decorrência da facada que sofreu em 2018, o Brasil parece ter se esquecido de um dos episódios mais sombrios e mal explicados da história política recente: o atentado covarde cometido por Adélio Bispo. Segundo o boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 2. Bolsonaro está clinicamente estável, sem dores ou febre, com boa resposta à dieta oral e em plena recuperação pós-operatória. Mas, por trás do semblante calmo que os relatórios médicos tentam transmitir, há um grito preso na garganta de milhões de brasileiros. Até quando vamos fingir que Adélio agiu sozinho? O delegado que concluiu o caso do Adélio hoje é diretor da PF. Essa mesma PF que está totalmente empenhada em me perseguir. Jair Bolsonaro, a CNN. 19 dias internado, 6 anos de silêncio. O caso que não pode ser enterrado. A facada que quase matou Bolsonaro em 6 de setembro de 2018 mudou os rumos da política nacional. Mas o que não mudou foi o descaso com que as instituições trataram o atentado. Desde o primeiro momento, indícios gritantes foram ignorados. Como Adélio sabia a agenda detalhada de Bolsonaro? Por que ele esteve em uma escola de tiro em Santa Catarina, onde Carlos Bolsonaro estava? Quem bancou suas passagens? Como teve acesso privilegiado à Câmara dos Deputados? Por que a Polícia Federal, que hoje persegue o ex-presidente com lupa, se recusou a investigar essas conexões? O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, declarou nesta semana que não há qualquer ligação entre Adélio e o crime organizado em relação ao atentado. Contudo, a própria PF admite que o advogado de Adélio possuía vínculos com o crime organizado. O que mais precisa aparecer para que o país entenda que o buraco é muito mais profundo? Se fosse alguém da direita, já teriam quebrado o sigilo bancário, fiscal, telefônico, já teria gente presa. Mas como é contra mim, tudo vira coincidência. Bolsonaro, a grande mídia, que costuma transformar qualquer frase de Bolsonaro em escândalo, simplesmente ignorou o tom grave da denúncia feita por ele à CNN. Nenhuma manchete, nenhum editorial, nenhuma análise. O silêncio é ensurdecedor. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal, tão ágil para censurar redes sociais e punir apoiadores do ex-presidente por posts antigos, permanece omisso diante de um crime que beira o terrorismo político. Alexandre de Moraes, notoriamente adversário de Bolsonaro nos últimos anos, nunca se pronunciou sobre o arquivamento precoce do caso. O mesmo STF, que acatou pedidos para proibir a tramitação de projetos no Congresso, que autorizou devassas em gabinetes de parlamentares da oposição, parece completamente desinteressado em saber quem quis tirar Bolsonaro da corrida presidencial de 2018 na base da faca. A facada de Adélio não apenas feriu Bolsonaro fisicamente.
ela feriu a democracia brasileira. O atentado contra um candidato em plena campanha eleitoral deveria ter provocado uma devassa nas estruturas do submundo político e ideológico que existe no Brasil. Mas, ao invés disso, tudo foi empurrado para debaixo do tapete. A Polícia Federal afirma que a investigação está encerrada, porque o mesmo zelo investigativo que vemos em casos contra empresários, militares e religiosos bolsonaristas não se aplicou ao caso Adélio, porque a própria CNN foi praticamente a única emissora a dar espaço à fala de Bolsonaro, enquanto os demais veículos seguiram ignorando. De ouvir, gente, a informação foi divulgada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em um encontro com jornalistas em Brasília nesta manhã, dia 2/5/2025, sobre o recente estado de saúde de Bolsonaro e o esquecimento do caso Adélio Bispo de Oliveira. Há poucos dias atrás, não sei se vocês souberam, o próprio Bolsonaro, questionado por uma jornalista ali local de Brasília, disse o seguinte: eu não acredito, não vou engolir essa de que Adélio Bispo de Oliveira agiu sozinho. Ele não agiu sozinho. Há pessoas por trás do crime contra a minha pessoa. O próprio Bolsonaro disse isso. No entanto, graças a Deus, o Bolsonaro, então, vem se recuperando muito bem e a avaliação médica mostra que ele, de fato, é uma pessoa muito forte, gente. O ex-presidente se recupera de uma cirurgia para desobstrução intestinal realizada no último dia 13 de abril. A saída da unidade de terapia intensiva UTI e a transferência para um quarto da unidade hospitalar foram comemorados, aplaudidos de pé pelos brasileiros que querem a volta desse governo, desse presidente que deu certo, que bateu de frente com o sistema, que ao lado do povo brasileiro vem se mostrando assim mais uma vez otimista para poder então juntos voltar aí a assumir a rédea do Brasil e mais uma vez tirar de foco um governo que, na minha opinião, nunca deu certo, nunca funcionou, mas nós temos que romper o horizonte e, claro, o presidente não pode ficar impune, sim, não só ele, mas os brasileiros, no caso de Adélio Bispo de Oliveira. Eu estou frisando para vocês tudo isso daí porque, gente, é algo que precisa ser esclarecido, é algo que não pode parar as investigações. Ou seja, agora que o Brasil começa mais uma vez a se transformar, novos horizontes começam a trazer a nós novas oportunidades, nós temos que expormos aqui, claro, aquilo que de fato vem de encontro com a verdade no Brasil, que é a impunidade do caso Adélio Bispo de Oliveira, os atos do dia 8 de janeiro. No entanto, vocês viram que o próprio Fux deu cartão vermelho no caso da cabeleireira Débora. Que fique bem claro que o Fux tomou um posicionamento na realidade em defesa dos inocentes, e o verdadeiro culpado que deveria estar na prisão, chamado General Gonçalves Dias, continua na sua casa, sem que nada aconteça contra ele, não responde por nada, e aí a impunidade come solto em um país cuja os brasileiros jamais, guerreiros, vão aceitar que a nossa nação seja jogada, entre aspas, na lata do lixo. É isso que nós temos aqui que dar apoio. Então o estado de saúde de Bolsonaro, que revelou aqui, o Hospital Star informa que o ex-presidente se encontra-se internado em acompanhamento após-operatório, mantém-se estável clinicamente, sem dor ou febre e com a pressão arterial controlada. Vocês viram o que o Bolsonaro passou com a última visita de uma oficial de justiça que foi ali na UTI, onde o capitão estava internado, entregar uma intimação. Isso chega a ser o cúmulo do cúmulo, e nós vamos acompanhar de perto o caso Adélio Bispo
para que não fique impune realmente o que aconteceu. Fábio Alvarenga, canal Direto no Assunto, 2/5 de 2025. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo permitir.